Quem tem sucesso e consegue levar o negócio adiante e prosperar é aquele que realmente empreende e sabe fazer a gestão do negócio. Você entende que a tecnologia foi o fator decisivo para se tornar referência? A inovação aliada à tecnologia, que sem ela eu acho que ia dar um resultado limitado, porém grandes profissionais que estão no time. Esse é o grande desafio hoje do empresário e do empreendedor. Quando você tem muitos funcionários, como é que você vai instalar uma cultura? Um slidezinho, missão, visão, valores tal. Você acha que alguém vai aprender alguma coisa? Eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, one on one. Vamos sentar, vamos conversar, vamos anotar, vamos lá. Olha, eu me importo com você, você não é um número, você é uma pessoa, então vamos aqui, eu preciso de você. E aí eu tive esse time mais perto. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui uma empresária que construiu uma história combinando formação acadêmica sólida e uma visão empreendedora. A Simone Viotto possui uma formação na Universidade de São Paulo na área de pedagogia, administração, coordenação e supervisão escolar. Uma base que naturalmente tem um diálogo com liderança, gestão e desenvolvimento de pessoas. Porém, não para só por aí. A Simone também concluiu sua formação em Direito. E o que ela fez? Ampliou a visão institucional e estratégica sobre organizações. Porque uma coisa é dominar a técnica, outra, completamente diferente, é construir um negócio que gere um legado. Hoje a Simone é CEO do grupo JK Estética Avançada e da Clínica Viotto, onde lidera com maestria a estruturação, a expansão de um negócio do setor de estética. E obviamente integrando gestão, inovação e posicionamento de mercado. E exatamente sobre essa jornada de construção empresarial, liderança feminina e visão de crescimento que vamos conversar hoje. Simone, seja muito bem-vinda, obrigado, é uma honra tê-la aqui no nosso podcast. A honra é toda minha, né? O convite, né, Kleber? Quando você me chamou, fiquei muito feliz, muito honrada de estar aqui, poder dividir um pouco da nossa história, né, da construção. E de tudo que a gente já passou, porque eu tenho certeza que nossas dores foram dores de muita gente que está passando por uma situação parecida, né? Então a gente vai desenvolver aí, eu estou totalmente à disposição, coração aberto, para a gente poder ter um papo bem bacana. Tenho certeza, Simone. Eu venho acompanhando o desenvolvimento do Grupo JK Estética há um bom tempo, sou fã do seu trabalho, ainda mais por ser uma mulher empreendedora de garra. E eu queria, Simone, que você começasse o nosso podcast falando quais foram os desafios que você teve lá no começo, né, empreendendo num cenário difícil, que é a estética, né, e numa condição que talvez não foi a das melhores, né, porque eu escutei um pouquinho da história. E eu queria que você focasse inicialmente nos desafios de empreender neste setor. O setor de estética, nós começamos a JK Estética Avançada em 2018, né? Então, a estética, ela estava muito ainda ligada a procedimentos estéticos com aparelhos ou uma limpeza de pele, alguma coisa nesse sentido. Na época, a minha sócia, Isabela Viegas, ela se forma em estética, cosmetologia, e ela tinha toda uma formatação na cabeça, que grande, né, parte, nós duas trabalhamos muito juntas, né, e ela, eu costumo dizer que ela também é o nosso cérebro, porque ela trouxe essa visão da estética, mas ela queria uma clínica que fosse multidisciplinar, que na época ainda não existia, Kleber. Então nós juntamos ali a estética, a cirurgia plástica, a harmonização facial, a estética íntima, e a estética de corpo, com injetáveis para glúteo, tudo. Na época, não existia nenhuma clínica e dermatologia. Tá. Não existia ainda, era tudo segmentado. Você queria um cirurgião plástico, você ia para uma clínica de cirurgia plástica. Você queria alguma coisa de rosto, só de ROF, você ia ter que ser só de harmonização facial. Na época, a gente juntou tudo isso. E nós juntamos tudo isso dentro da Clínica Viotto, onde que meu irmão, o Dr. Viotto, é meu sócio. Ou seja, a gente nem clínica tinha, a gente tinha uma ideia e falou assim, olha, a gente quer juntar tudo isso, não sei como. Ah, então tá, vamos fazer. Só que a gente não tinha clínica, não tinha espaço, não tinha nada. E aí começamos numa salinha 2x2, depois eu vou te mandar uma foto para você colocar como nós começamos. Era 2x2 ou 2x3
3x3. Não aqui no JK. Onde vocês Sim, estão? no prédio, na JK, dentro da clínica Vioto. E aí a gente queria uma clínica multidisciplinar, com tudo isso que eu falei bonito, né? Juntando tudo, só que não tinha clínica. E a gente não tinha nenhuma estruturação. Aí eu peguei uma sala dentro da clínica Vioto e a gente começou a JK numa salinha. Cada dia a gente fazia uma coisa. Um dia era o dia da consulta da cirurgia plástica, outro dia era da harmonização, outro dia da estética íntima, e a gente foi dividindo a sala assim. De repente, a coisa virou. Na época, o marketing de influência era muito forte, né? Foi um dos braços do marketing, nos ajudou bastante na época. E aí a coisa começou a crescer e a gente não estava estruturado para um crescimento tão grande que aconteceu. Principalmente porque a gente trouxe um procedimento inovador na época que não se fazia ainda no Brasil, que foi a lipo de alta definição. Aquela lipo que deixa o corpo já. Definido, né? Tá. E aí nós trouxemos essa inovação lá, com os grandes professores da época eram da Colômbia, os cirurgiões plásticos da Colômbia, um médico nosso, a gente pediu para ir lá fazer o curso e aí começamos a desenvolver bem essa parte de lipo sem cara de lipo, já definido, uma coisa natural. E aquilo, rapidamente, como estava começando o marketing de influência, quando eu digo começando, era começando, a Alessandra foi a primeira, e a Alessandra era uma influencer já bem bacana e foi trazendo. Aí veio veio Virgínia, GQ, Irmã Neymar, aí começou a vir muitas, né? Então, seu funil de captação foi marketing de influência, basicamente. Basicamente. Você teve um case de sucesso que influenciou Exato. o mercado. Estava e a começando, né? O Instagram, o algoritmo entregava muito, assim. Até o meu irmão fazia qualquer coisa, assim, o algoritmo dele no orgânico batia, assim... Milhões de visualizações. 37 milhões, assim, como a JK há pouco tempo só no orgânico ainda fazia assim. Ainda tem esse orgânico. Então, isso foi muito interessante, né? Então, foi uma cadeia de coisas inovadoras. Era o marketing de influência começando, era uma técnica inovadora, né? Que aí começou a fazer esse burburinho e aí a coisa alastrou. E, Simone, você tocou num cerne muito importante que ainda pouco se fala no Brasil, que é inovação. Né? Muitas pessoas falam de inovação, mas elas realmente não sabem o que é inovação, falam de forma inadequada e, além disso, fazem de forma inadequada. O que você mostrou aqui, que você usou o empreendedorismo, né, com essa inovação para gerar o que vocês têm hoje. Talvez lá no começo, né, assim, de uma forma mais direta, vocês nem estavam pensando na questão assim, da inovação, mas foi surgindo, foi natural, porque existe uma pavimentação anterior que vocês fizeram, né? Que eu sei que você está contando uma história aqui bem resumida, né? Você fala, comecei numa salinha, a gente já fez isso, só que até chegar nessa parte, demora. Você precisa de investimento, recursos humanos, que é muito difícil, a gente sabe disso, né? Cada vez pior. Cada vez pior. E dentro dessa trajetória, assim, o que você entende na sua visão e na tua experiência foi fundamental, Simone? Que fala assim, olha, isso daqui foi a mudança. Porque você está falando o seguinte, a gente montou, né, a salinha de estética dentro da clínica. Vioto. E a clínica já estava funcionando, já estava bem. Muito. Que tem uma outra história por detrás, que é do teu irmão, né? Muito. E aí, o que foi o diferencial? Assim, um produto específico... uma técnica específica. Obviamente, além disso, tem toda a sua bagagem educacional, né, que a gente vai comentar um pouquinho, que eu queria que você falasse sobre assim, essa bagagem que você trouxe. E o que foi fundamental para isso? Assim, a estruturação administrativa de empreendedora que você tem, que está à frente, associado a uma técnica, a um produto, porque a gente sabe que muitas vezes você tem um portfólio muito robusto, mas você precisa de um produto, né, para estourar. Eu queria que você falasse sobre isso aí. O produto que estourou foi a lipo de alta definição, sem dúvida nenhuma. Tá. E como a gente entregava muita qualidade, muito resultado, e assim como nós entregamos, hoje essa técnica que a gente fazia 8 anos atrás, ela está muito melhorada. A gente conseguiu ainda implementar e melhorar muito ela hoje. O que a gente entrega hoje não é igual ao que a gente entregava lá no início, mas a gente já entregava muito resultado. Então, devido a uma promessa de um produto inovador e uma entrega de resultado, pronto, ali a gente fechou para poder fazer o resto. Porém, assim, quando você tá numa sala pequena e você tá só fazendo os incêndios ali, sabe? Apagando incêndio. Sim, mas... Agora não tem espaço, agora não tem sala. Nossa, agora não consigo responder o lead, tá chegando muito, tudo.
você não tem, assim, a ideia de gestão é uma ideia de como você administra seus filhos em uma casa. Olha, vamos resolver isso aqui primeiro, depois aquilo. Não teve nunca uma estruturação. Só que conforme a gente foi crescendo, a gente foi estruturando, a gente foi arrumando a casa. Hoje, depois de 8 anos, eu posso dizer que o meu nível de organização está muito melhor. Hoje eu tenho pilares que eu não tinha, tenho pilares administrativo, financeiro, comercial, marketing. Tudo isso a gente não tinha montado. Então eu costumo dizer, né, que realmente é aquela frase, que acho que não sei se foi o Jorge Paulo Lemo, quem foi, que é o progresso e ordem. Então primeiro a gente teve o progresso. Sim. Olha, agora a gente vai pôr a casa em ordem. Tanto é que quando a gente saiu da Vioto, porque já estava lotando muito a recepção lá, a gente não tinha clínica. Aí nós fomos buscar uma clínica entre a pandemia, para a reforma, conseguimos 3 salas, falando, nossa, agora vai ser maravilhoso, agora a minha vida Tudo lá organizou. dentro, tudo lá dentro. Não, agora vai dar. Não durou um mês, a clínica já estava lotada. Aí a gente já teve que sair correndo para pegar um outro andar, fazer mais 3. E não dava. Né? Então, assim, o crescimento ele foi conforme a organização, nem foi a organização, a gente ia resolvendo pontos conforme as coisas iam aparecendo. Conforme dava. Precisava resolver esse problema, ela resolvia. Agora, que eu vou falar que a parte educacional, sim, a estruturação de um planejamento, na época dessa parte de educação que vem forte em mim, vem. Como é que a gente vai planejar? Como é que eu vou organizar isso? Isso vem da minha área pedagógica, que eu exerci ela muitos anos, quase 17, 18 anos na minha vida, eu fiquei na carreira educacional, né, na área de pedagogia. Então, isso também você vai estruturando melhor, porque você está liderando um time de gente que não quer aprender, que não está nem aí. Isso é difícil também, né? Sim. Então, quer liderar. E que hoje eu transfiro muito para a questão de liderar pessoas. Isso também foi bom para mim. Porque isso foi uma transição que você fez de carreira? Posso chamar isso de uma transição de carreira? Pode. E antes disso, dessa transição de carreira, a história vai um pouquinho mais longe, porque por que eu fiz a USP e pedagogia? Porque eu estudei em escola, meu pai faliu, eu estudei em escola estadual, e eu não tinha como passar em nenhuma faculdade nem fazer, porque eu não tinha dinheiro para fazer. Então a gente foi para morar para a periferia, onde quem já morou na periferia sabe que é tudo longe, a escassez. Eu demorava 2 horas e meia, quase 3, para poder chegar na USP, porque eu morava no Jardim Peri, que era um bairro periférico da Zona Norte. Então, só que eu consegui passar ali. Que era a minha única esperança, era que a educação ela podia transformar a minha realidade na época. E eu sou fruto dessa transformação. Só que antes de formar, 1 ano antes, eu fui para o Japão trabalhar de Dekasegi. Como minha mãe tem descendência, o Vioto foi, o meu irmão, depois eu fui. E ali a gente foi fazendo pé de meia. Ali eu aprendi o que é trabalhar, o que é disciplina, o que é constância, que não existe cansaço. 16 horas trabalhando, com um EPI pesadíssimo no corpo e fazendo trabalhos braçais. E aquilo ali me deu uma força, uma resiliência de quando eu voltei para o Brasil, eu tranquei a faculdade, lembra? Faltava 1 ano só para me formar. Eu voltei, eu achava tudo fácil. Eu falei, mas só trabalho 8 horas aqui? Mas, nossa, tudo eu achava tranquilo e fácil. Então, isso me deu uma estruturada bem forte de como é que a gente aguenta o tranco. Sim. Né, de todas as diversidades, né? Você chega no Japão, você não sabe falar a língua, eles me deram uma bicicleta e falaram, isso aqui é para você trabalhar e voltar. Só que eles não falaram que nevava e tinha que trabalhar na neve, né? Pedalando. Então, assim, tudo isso a gente vai aprendendo. Eu acho que isso me serviu muito para a gente construir e para eu ter essa força de estar na frente, de estar desbravando coisas que, de repente, eu nem sabia que a gente tinha tanta capacidade e força para poder fazer as coisas. Vocês foram preparados durante todo esse tempo. Sem querer. E muitas vezes você fica pensando assim... Sem querer não, Deus sabe de todas as exatamente, coisas. esse é o ponto. Os planos de Deus a gente não sabe. Ele tá trilhado. Ele vai te preparando, né? Acho que a vida, o interessante da vida é aproveitar a jornada. Isso. Né? O fruto, ele pode vir ou não. Mas o que você passou, às vezes é muito mais importante que o final. Com certeza. Né? E você vê assim, olha o quanto que você percorreu para chegar onde vocês estão hoje, né? Não foi... Claramente não foi fácil. Não, muitas dificuldades vocês passaram, né? Momento. E assim, eu também tenho uma história obviamente parecida com a tua, também morei na periferia, né? Então a gente tem uma história muito parecida, talvez por isso que a gente tem essa conexão sem mútua. E algo que é interessante, que eu queria ver se você também passa por isso, a gente tem essa história, né? Vou chamar dura, árdua, mas feliz por ter passado. Feliz. E eu fui feliz lá. Feliz. Com grandes amigos que eu tenho até hoje.
E como que hoje você passa isso para essa geração? Porque você dirige um grupo grande e tem pessoas, né? E você é especialista em gestão de pessoas. E cada vez mais difícil fazer gestão de pessoas. E quando você passa por uma experiência dessa, quando você olha para os seus colaboradores, você fala, poxa, eu passei por isso, né? Eu tenho resiliência, esse cara tá me reclamando porque ele trabalhou 8 horas, porque ficou 5 minutos a mais. Então, como que é a sua cabeça para isso, né? Porque assim, você teve uma formação firme e sólida, japonesa. Japonesa. Né? Só que a gente está numa cultura brasileira, né? Então, como que você lidar com esses 2 pontos diversos? Esse é o grande desafio hoje do empresário e do empreendedor. É você treinar e liderar pessoas, né? E todo mundo falava bonito, Kleber. Quando eu lembro que eu falei que eu sou uma pessoa que eu estou em constante construção. E eu falo, hoje vou para 51 anos e eu não paro de estudar. E eu gosto de estudar. E eu preciso estudar para estar cada vez mais preparada e antenada nas mudanças que agora, com inteligência artificial, com tudo que está acontecendo, Sim. vai mudar muito mais rápido. Muito a gente mais tem rápido. que estar antenado no que está acontecendo. Porém, todo mundo falava assim, olha, a questão de gestão de pessoas vai muito da cultura. Cara, aquilo era tão abstrato na minha cabeça. Eu falei, mas que raio de cultura, que raio de isso. E aí eu fui entender que cultura, num jeito muito mais fácil, assim, para mim, para eu aplicar, foi assim, qual é a cultura? É o jeito que eu faço. O jeito que eu vou ensinar. Essa é a minha cultura. O jeito que eu acredito. Tá. Então, Interessante. eu comecei a ter uns papos individuais. Porque quando você tem muitos funcionários, só a JK tem mais de 100 em tudo, como é que você vai instalar uma cultura com um slidezinho, missão, visão, valores e tal? Você acha que alguém vai aprender alguma coisa? Dificilmente. Não vai, né? Então, aí eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, one-on-one. Vamos sentar, vamos conversar, vamos anotar, vamos lá, entendeu? Olha, eu me importo com você, você não é um número, você é uma pessoa, então vamos aqui, eu preciso de você. A engrenagem da empresa é um dentinho, é cada um que vai poder crescer, que vai poder se desenvolver. E aí eu tive esse time mais perto, né? De saber que tem. E assim, como ser humano, ele precisa de referência, né, e de liderança, isso eu vejo. E eu não quero ser uma liderança autoritária, uma que vem, que comanda e que, sabe, faça assim. Não é assim, né? As pessoas que me conhecem sabem que a gente vai ter que ter uma conversa franca e sincera, a gente vai ter que falar sobre o que você está sentindo, qual é o problema e qual ferramenta eu tenho aqui, com a minha idade, que eu posso te ensinar para desenvolver. Aí eu consegui. Legal. Não que eu consegui 100%, Claro, tem os sim. desafios aí, né? Mas tá bem melhor. E super interessante porque, olha, a gente teve uma reunião, outro podcast, né, com um convidado, que é o Dr. Dante, que é o sócio da Biolab Farmacêutica. Eu fiz essa mesma pergunta para ele. E ele falou exatamente a mesma coisa. Olha, a gente tinha uma alta rotatividade, mas agora a gente está mais próximo dos colaboradores. Né? A gente vai lá, pergunta como que você tá, a gente tem reuniões periódicas, não mais aquela coisa, missão, visão e valores, política da empresa. Isso... Não que não tenha que ter isso é importante, né? Isso faz parte da política da empresa, né? Porque como que o colaborador ele se conecta com a empresa? Com base na política, na visão, na missão que ela tem. Sim. Mas essa interação... Isso é frio. Exatamente, Isso é frio, o cara olha ali... Isso não, sabe, não engaja, você não vai conseguir instalar cultura, isso é frio. Não vai. Então, o único jeito mesmo é ainda, sabe, o relacionamento mais humanizado, one-on-one, vamos lá. E você conseguiu diminuir a rotatividade de pessoas quando você passou a agir? Quando eu comecei a agir, sim, né? A gente tinha um turnover também muito complicado. Muito alto. Né? E assim, na hora que vai, não quero mais, não faz mais sentido. Mas assim, essa geração de hoje, tudo tem que fazer sentido. Eles também têm um plano. Claro, a culpa não é só nossa. Então eles também têm um plano para eles. De repente, daquele momento ali em diante, já não vai fazer mais sentido. Então, tudo bem, ele vai buscar outras oportunidades. E hoje eu quero saber por que não faz mais sentido. Foi muito interessante. Eu até estou citando, porque isso aconteceu muito agora, com um estagiário do Vioto, da Clínica Vioto. São estagiários que cursam odonto, né? E ele ficou 8 meses lá. E ele falou, olha, vou me desligar, mas eu quero falar com você antes. Eu falei, com certeza. Eu falei, por que você tá indo embora? Eu gostaria de saber, você é um estagiário. Uma entrevista de desligamento. E eu gostaria de saber. Ele falou, olha, Simone, eu agradeço por tudo, fiquei 8 meses, aprendi muito, o que a faculdade não me ensinou, eu aprendi aqui. Só que eu acho vocês muito empresários. Eu acho que a empresa de vocês é muito meta, lucro, não sei o que lá e tal. Eu quero um lugar mais calmo,
eu consegui uma clínica agora pequena, mas o dono é um professor XYZ que dá em universidades. Eu acho que ele vai ter um pouco mais de tempo para poder me ensinar. Então, aqui foi muito bom. Eu aprendi o que é ser empresa. O que é? A empresa nasce para ter lucro. Claro. Né? Então, a gente é muito isso, né? Vamos lá, vamos lá. E aí ele falou, não, já deu, já aprendi. Vocês são muito empresários, agora eu quero uma coisa mais científica. Eu falei, tá justificado, parabéns por também saber o que você quer para sua vida, pode ir para o próximo nível. Claro, e faz parte, eu acho que tem... obviamente, assim, são segmentos diferentes, né? Igual você falou, eu fiz um negócio para dar lucro, ser lógico. rentável, né? E, obviamente, tem entrega de valor. Isso é super importante, né? Acho que o produto final ele precisa ter um valor. Sim. E aí você tem um recurso financeiro agregado. É. Quando você falou sobre que vocês trouxeram uma técnica para cá, e nós estamos falando de tecnologia e inovação. Sim. Hoje, esse é o cerne da JK, tecnologia e inovação, isso que torna vocês muito competitivos no mercado, que é um mercado é acirrado. Acirrado. Muito competitivo. Acirrado. Você compete com clínicas maiores, menores, então, enfim, com pessoas que fazem microprocedimentos estéticos também, mas vocês se tornaram referência num tempo curto no mercado. E você entende que a tecnologia foi o fator decisivo para se tornar referência? Foi. Tem tecnologia, a inovação aliada à tecnologia, que sem ela eu acho que ia dar um resultado limitado, porém, grandes profissionais que estão no time. Né? No começo eu tive um turnover alto também de profissionais que a gente acabou aprendendo como se faz, e hoje eu já tenho assim uma estrutura que eles também fazem parte do negócio, estão ali, eles vivem como se fosse deles, então é importante, e a entrega é muito boa. Então, assim, eu acho que foi um conjunto, tá? De inovação, tecnologia e pessoas muito boas, que se preparam muito bem, né? E quando a gente faz várias vezes a mesma coisa, a gente se torna muito bom naquilo. Muito bom naquilo. E eles fazem muitas vezes, então eu tenho certeza que isso também faz a diferença. Então, obviamente, tecnologia e inovação é super importante, mas o que você está me dizendo é o seguinte: as pessoas, obviamente, são mais importantes dentro desse contexto. Com certeza. Então, pessoas, processos e produtos, você entende que essa seria a lógica? Totalmente a lógica. Tá. Pessoas, processos e produtos. Então, aí a gente consegue, dessa maneira, dar uma experiência incrível para o paciente, né? A gente tem e entregar um resultado excelente, com uma experiência que ele vai falar, pô, valeu a pena eu ter vindo aqui. Eu sei, as pessoas já falaram, eu já conhecia, mas agora que eu passei, maravilhoso. E vocês têm algum programa de treinamento para esses profissionais? Eu entendo que é uma equipe multidisciplinar, deve ter biomédicos, enfermeiros, enfim. E tem algum programa de treinamento que vocês criaram para eles, uma marca própria educacional? Obviamente que você tem experiência nessa área, deve ter pensado em algo para reter esses talentos, né? Tem que reter. É o que é mais complicado, né? Para isso eles têm que ganhar muito bem para poder reter. Então esse é o primeiro, a cenourinha, né? Tá. Que motiva muito eles. Mas a segunda é assim, a minha sócia, Isabela, ela é muito antenada com tecnologia, ela busca muita coisa de fora. Então, ela sempre está indicando alguma coisa nova, alguma coisa que vá ter ali um hype, né, no assunto. Entendi. E a gente sabe, a estética hoje é um ramo muito, muito competitivo. Tem muita concorrência. Mas é o ramo que a gente estuda que mais vai crescer até 2030. Está acontecendo esse fenômeno, né? Das pessoas estarem cada vez mais ativas, com uma capacidade produtiva ativa, depois dos 60, 70 anos. A cabeça ainda está borbulhando, bombando. E às vezes o corpo, o rosto, ele não está condizente com toda a sua potência. E aí, com entrada de rede social, que todo mundo tem que ser o creator da própria marca e tal, ele começa a fazer vídeos e começa a incomodar. Fala, pô, eu quero estar um pouco mais, melhorar um pouco a aparência, né? Para poder estar mais presente em redes sociais, ou em eventos, ou isso. Acho que para ela se sentir bem, é autoestima, que é todo um conjunto. Então, eu creio assim, que se a gente continuar nessa toada, é um público que a gente sempre vai ter. Sim, porque a estética ela vai muito mais além de uma correção, né? Nessa coisa de empoderamento. De autoestima. Autoestima, uma correção que você faz, não é uma correção estética, mas assim, você melhora a qualidade, a projeção, o posicionamento. E eu passei por isso, eu sei o que é, né? Eu tava 15 quilos mais
a mais do que eu estava hoje. Daí eu passei por um processo de emagrecimento. E aí eu falei, não, eu demorei 7 anos para poder fazer a minha lipo. Todo mundo ia fazendo e eu trabalhando, né, loucamente, não estava conseguindo parar. Falei, não, vamos passar por isso. E foi maravilhoso. Porque é legal, né? Você tá no ambiente, eu cheguei agora de viagem com a família, fui pra praia, você coloca. Quanto tempo eu não usava um biquíni? Aí você vai, você coloca um biquíni, você fala, pô, tá muito legal. Eu fiz meu rosto agora, por isso que ainda tá, faz 2 meses, né, de estar trabalhando um pouco também a questão da face, aquela coisa de cansada, né, de tirar. Então, assim, eu que não eu trabalho com estética, mas não estava focada nisso, e eu vivendo essa experiência, eu falei, fez a diferença pra mim. Sim, Enquanto pessoa, absoluta, por dentro e por fora. Que absoluta. muda. Dá mais É uma autoconfiança. energia Duvido diferente, que não né? dá Claro que autoconfiança. dá. Um perfume que você É, coloca diferente, uma roupa, um cabelo que você mexe, dá é, muita diferença. exatamente. E Simone, você hoje é CEO do grupo JK Estética e da Clínica Vioto. E quando que você se deu conta, nossa, é a grandeza que nós estamos hoje? Porque enquanto você está nesse hype de trabalho, 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 você está construindo, mas que momento você parou, você fala, poxa, eu construí algo que vai muito mais além de uma empresa, um legado, que é isso que vocês estão construindo, né? Depois da entrada do grupo JK Estética no mercado, mudou como a gente olha a estética, né? Então, você já parou para pensar que vocês estão construindo um legado que é muito maior do que uma empresa? Porque a empresa, ela abre e fecha, ela tem uma timeline, né? Pode durar anos, pode ter uma sucessão, mas o legado, ele não morre, jamais. Você tem ideia que vocês estão construindo um legado? Você já parou para pensar, poxa, é muito mais que uma empresa? Sabe que na correria a gente não para pensar. Mas eu começo, quando eu me dou conta, assim, eu tô na recepção, aí eu vou conversar. Aí eu vejo algumas pessoas falando diferentes línguas e de diferentes nacionalidades. Falei, gente, a gente tá chegando em lugares que a gente jamais pensou que ia chegar. Sim. Com um público internacional vindo, essa credibilidade do nome, as pessoas conhecem. Então, isso é muito, muito lindo. E o problema não é a gente chegar, é manter. Então, a minha Sim. preocupação constante é estar comercial, marketing, né, juntos, vamos, assim, é manter e continuar crescendo todos os anos, né? Simone, falando um pouquinho agora sobre a expansão do negócio, né? Conta um pouquinho como é que tá isso, quais são as projeções para os próximos anos, a abertura de novas filiais, unidades, eu quero entender um pouco mais. Aí a gente vai fazer um corte aqui. Primeiro é a expansão do grupo Vioto, que eu tenho que eu também sou CEO, que eu sou sócia do meu irmão. Esse ele já está expandido, né? Então a gente tem algumas unidades próprias, eu tenho 27 licenciados Clínica Vioto espalhados pelo Brasil, que a gente faz a modalidade de licenciamento, não franquia, Tá. né? A gente estudou, achou melhor aplicar um outro tipo de modelo e vai super bem. E aí agora nós internacionalizamos o Instituto Vioto. O próximo passo agora, o meu irmão está ainda em processo de aquisição do visto O, Uhum. porque a gente vai expandir o Instituto para fora. Internacionalizar. Isso, primeiro vai ser Estados Unidos. Legal. Então, ali, a gente já vai começar a ter os cursos, tudo. Esse ano a gente conseguiu o Laboratório Vioto também. A gente produz as nossas próprias peças, com design exclusivo, que o Vioto, né, há mais de 14 anos, ele já foi desenvolvendo o próprio desenho que ele gosta. As Que ele acha famosas bonito. lentes Vioto. Exatamente. E aí, esse aí já está expandido, já está bem bacana. E a gente já quer começar a chegar no mercado internacional. E a gente viu que dá para replicar. Uhum. Deu para expandir negócio, a gente começou com 2, e a gente falou, nossa, vamos que vai dar. E aí foi. JK Estética Avançada. A gente tem a unidade própria, Rio de Janeiro e São Paulo. Essa nós não temos planos de expansão, mais unidades espalhadas. Por quê? É uma atividade que envolve risco de cirurgia plástica. Tá. Então, a gente entende que isso, assim, as pessoas vão ter que migrar até nós, ou Rio de Janeiro ou São Paulo, né? Para poder fazer o procedimento. É um procedimento sério, longo, a gente já está acostumado com os hospitais de São Paulo, né? Os hospitais do Rio de Janeiro, que a gente acha que tem a estrutura para poder aguentar uma cirurgia dessa. Então, isso não tem um plano de expansão. A gente quer crescer a unidade, cada vez mais, né, com o número de atendimentos, tudo, mas não tem planos de expandir igual eu expandi Vioto para vários lugares, vários estados. Tá. E qual que você acha que é a barreira principal nessa expansão? É financeira ou RH?
Do Grupo Vioto? Isso, por exemplo, vocês expandiram bem, Aham. licenciando, né? Licenciando Claro. do Grupo Vioto, E, obviamente, precisa de um investimento para isso, né? E o principal investimento é recursos humanos ou capital, dinheiro? Olha que interessante. Como nós temos o Instituto Vioto, vão vários alunos lá fazer o curso e aprender sobre foto, marketing, comercial, vídeo, técnica. E dali, a gente sempre fala, olha, nessa região não tem, você já está capacitado para abrir uma unidade. E de fato, sim, por causa do curso. E dali a gente vê uma oportunidade de negócio, ou ele se oferece, ou a gente mesmo oferece. Mas tem sempre o treinamento de pessoas dentro da nossa unidade, do Instituto Vioto, Tá bom. que vai treinar várias áreas ali, né? Gestão, comercial, marketing, técnica. Então, ali, de pessoas, eu nunca vi nenhum problema, né? Uhum. Eu vejo, assim, que a pessoa que quer expandir um negócio e ter uma clínica própria, a gente tem um questionário padrão lá, que ela tem que ter, pelo menos, aquela veia do empreendedorismo. Uma qualificação básica. Que é o quê? Negócios. Negócio. Que a faculdade não ensina isso. Pouquíssimo. E a gente vê quem tem sucesso e consegue levar o negócio adiante e prosperar é aquele que realmente empreende e sabe fazer a gestão do negócio. Business. E tem o comercial na veia. Ele é um sujeito inquieto. Ele não se satisfaz com aquilo ali. Ele quer mais, ele quer mais. E isso geralmente é um perfil que acaba dando certo. Vocês entregam tudo isso pro afiliado, vou chamar assim? Ou não? Licenciado. Licenciado. Uhum. Vocês entregam tudo isso pro licenciado. Só que tem entrevista prévia. Claro. De saber o quanto apetite você tem. Uma pré-qualificação. Tem que ter. Tá. Quanto apetite você tem para o negócio. E não uma barreira financeira. Por exemplo, esse cara já fatura, sei lá, 100, 200 mil. Isso não é a barreira. Não é barreira. Tá. Ele tem que ter apetite. Ele tem que querer fazer o negócio crescer. Porque não adianta ele ser muito bom tecnicamente, ele não conseguir conversar, não ter oratória, não conseguir se comunicar, não conseguir vender. Então, assim, precisa de alguma coisa. Agora, tem gente que não tem, mas ele tá afim de desenvolver? Você sabe, dá para desenvolver pessoas. Sim. Tem umas que realmente falam, olha, não é o meu perfil, né? Você faz lá o disco e fala, não, realmente não é o perfil. Meu perfil é ficar quieto aqui, eu quero só atender. Tudo bem. Tá tudo bem. É um perfil. Se todo mundo fosse empreendedor. Exatamente. Mas agora, esse que quer crescer no negócio, esse que quer alguma coisa, ele precisa realmente ter essas qualificações aí prévias para poder... Tá. Então eu poderia ser um licenciado. Eu não sou da área, mas eu quero ter um negócio. Pode. Podia ser um business, por exemplo. Pode, para você. Aí, você não é dentista. Não, mas eu tenho. Eu capacito vários dentistas. Então, ele pode ser um partner seu dentro de um business. Ah, entendi. Não, perfeito. Muito legal. E uma outra pergunta, né? Assim, Simone, essa questão de licenciar é legal, mas existe uma distância, por exemplo, eu posso montar, olha, eu tô aqui no JK, eu vou montar um Mimoema, por exemplo. Obviamente, vocês devem pensar nisso também para não ter essa competição, né? Ou não é impeditivo isso? Totalmente impeditivo. Tem limite territorial. Ah. E como o produto é muito premium, ele é caro, eu não posso ter um em cada esquina. Então, a gente faz o estudo de território. Por exemplo, Salvador, eu tenho uma. Na Bahia. Salvador inteiro, uma? Uma. Ah. Né, para poder atender, porque o produto é caro. Então você imagina, eu vou fazer concorrência desleal com o meu próprio grupo. Mato Grosso tem uma, Mato Grosso do Sul tem uma, Rio de Janeiro tem uma, né? São Paulo, que como é muito grande, eu tenho algumas, interior e Alphaville, Tatuapé, Juscelino Kubitschek, Zona Sul. Mas a gente faz estudo territorial, porque a pessoa precisa ter um grande espaço, né, de limite para ela poder desenvolver o comercial dela. Bom, e obviamente vocês têm uma gama de clientes enormes, né? E vocês não pensam em colocar outros produtos, né, relacionados à estética? Um dermocosmético, por exemplo, algo parecido? Porque é uma vertente que a gente não pode ignorar. Exato. Né? Existe um consumo muito grande, né, nesse mercado. E assim, a gente tem dois públicos, masculino e feminino. Então a primeira pergunta é sobre, existe essa ideia, né, de entrar nesse mercado? E segundo, uma curiosidade, quem procura mais JK Estética, homem ou mulher? Ah, legal. Dermocosmético. Muitas pessoas vêm para poder conversar. É uma avenida de crescimento? Não tem como negar, né? Mas é uma outra vertente que você tem que colocar uma energia. Aí eu tenho que ver quais são meus concorrentes de dermocosméticos. Eu vejo, assim, né? Tudo bem, a JK existe o brand, tem um nome, eu consigo desenvolver. Só que com quem que eu vou concorrer? Com Dior? Com produtos já Sisley? Com produtos já consolidados no mercado? Será que eu vou ter esse mercado também? Porque, eu diria que sim, é você. Kleber. Porque assim,
A JK, ela é também um produto premium. Uhum. A gente entende que é uma clínica que trabalha com público de luxo. Triple A é luxo. Uhum. O produto também tem que ser. Claro. Esse produto, será que eu vou estar concorrendo ali com aquele... Porque uma coisa é você fazer dermocosmético pro popular. E eu não liguei ainda um dermocosmético para poder... Por exemplo, igual a Baby Pink, que ela atende o popular. Por isso que ela atende muito. Uhum. Então eu tenho que ver qual é o meu branding, aonde que eu quero chegar, né? Se o meu brand eu tô comunicando dessa forma, como que eu vou botar um dermocosmético mais popular, sendo que eu tô indo pro luxo? Claro. Então assim, e precisa colocar muita energia também nisso, né? É uma avenida de crescimento, nós já ventilamos essa ideia, mas não tem nada certo sobre isso. Uhum. E a outra pergunta... Você é mais homem ou mulher que usa o produto JK? Tá, você acredita que tá empatando? Eu imagino. Antes era mais feminina. O homem hoje, ele tá super vaidoso. Claro. Ele quer arrumar o shape, ele quer colocar cabelo, ele quer fazer os dentes. Então, assim, eu tenho... Meio a meio hoje. Meio a meio. Que legal. Meio a meio. Ah. E quando você falou de mercados, público diferente, hoje o brand é voltado para o AAA, você já olhou para esse outro mercado que também tem essa necessidade, né, de posicionamento, de melhorar a estética, que é um mercado que, assim, pode ser até maior do que você está hoje. Apesar do ticket médio é alto nesse público aqui, a gente tem um mercado aqui, pensando no Brasil, que é infinitamente maior. Isso. Né? Vocês estão olhando para esse mercado? O que a gente pode entregar aqui para esse público, para ele também ter acesso a uma estética melhor? Isso. Ainda não também, Tá. por causa do posicionamento. Nós fizemos rebranding no ano passado. Uhum. Então, rebranding comunicando mais a questão do luxo, Tá. né? De posicionamento, de nicho e de valor, que a precificação ela é diferente. Dermocosmético, a gente já falou, olha, vamos botar assim para popularizar mais, democratizar a marca, eu acho que fica interessante. Mas como eu estava no rebrand de posicionamento, não era dava para momento. atacar, não era o Claro, momento. claro. Então, por enquanto, a gente não acredita acredite que seja o momento. Mas eu acho que no futuro, quem sabe, Tá. né? Porque vocês têm um programa social, não tem? Não do JK Estética. Do Vioto, do sim. Vioto, Do tem. Vioto, né? sim. Foi onde vocês começaram, não foi isso? Não. É mais assim, a gente quis montar o projeto Sorriso Vioto, Uhum. né? A unidade ficava em Paraisópolis, a gente tinha essa unidade montada, a gente fazia os atendimentos para as crianças lá Tá. da região e as ações de Dia das Crianças, Páscoa e Natal. Isso a gente ainda faz, Legal. né? Voltado para esse público. Porém, agora, no Instituto Vioto, no Tatuapé, a gente tem agora os atendimentos, que isso vai ser talvez expandido agora em pouco tempo, para as pessoas, adulto, criança, mais velho, as neurodivergentes. Então, ali a gente vai focar em atendimentos para autistas, síndrome de Down, que é um desafio. Dentistas que atuam nessa área, né? Legal, Tanto para todos os públicos. legal. Então, a gente vai agora trabalhar nessa parte Boa. social. Simone, assim, eu poderia falar com você aqui mais uma tarde inteira aqui sobre tua história, que é enorme, né? Mas eu queria que você deixasse, assim, no final, não um recado, mas transmitisse, assim, de uma forma incentivadora, né? Para aquele empresário que está numa situação que você esteve lá no passado, que com dificuldade, né? Que não sabia onde você... Duvido que você sabia onde você ia chegar hoje. Você nem imagina. Vai chegar mais longe ainda, né? O que você diria para essa galera que representa a maior parte dos empresários hoje no Brasil com dificuldade, com impostos absurdos, né? Que a gente, agora recentemente, a taxação da divisão de lucros, que é uma coisa... É uma discussão para uma outra oportunidade. O que você tem a dizer para essa galera, né? Falar assim, ó... porque assim, você é uma pessoa que veio de baixo, vou chamar assim. Sim, E construiu uma trajetória brilhante, sim. mostrando que é possível, né? Os privilégios que você teve, foi Deus que deu. Exatamente, só eles. E a oportunidade todos têm, apesar que tem muita gente que fala que não tem, né? E o que você pode deixar, assim, pra gente? Eu me incluo também, né? Porque eu sou seu fã, Você obviamente. também, E o que você pode deixar pra gente como ensinamento? O ensinamento, ele parece clichê, mas não é. Se você acredita que você pode e você acredita no seu negócio, não é na primeira dificuldade que você vai parar e desistir. Você tem que continuar com constância, com as adversidades, com as dificuldades. E assim, nesse sonho e propósito maior, que é não desistir do que você quer construir e aonde você quer chegar. Isso é constância, é disciplina. E não pode. Eu sempre costumo dizer que, por exemplo, que eu ensinei muito para minha filha, né? Falei, filha, é assim...
todo mundo fala de coragem, né? O coragem é o agir com o coração. Uhum. E o medo, ele tem duas funções. Ou ele te paralisa, ou ele te coloca pra frente. Então, você tem que ter a coragem, o agir com o coração para ele botar pra frente. Medo todo mundo vai ter. Medo de falhar, medo de fracassar, medo de não dar certo. A gente tem essas coisas. O ser humano, ele tem essas inseguranças. Só que isso não dá, no cabeça do empresário, a gente não tem tempo para pensar no medo. Não. E nem no fracasso. Não. E nem nas falhas. Isso faz parte. Você acha que a gente não falhou, Kleber? Muito. Eu falhei bastante, eu errei bastante. Muito. Mas isso é oportunidade de crescimento. Então, assim, não desista. Constância, disciplina e sem medo de errar e de ser feliz. Simone, agradeço a presença, pelo convite. Eu sei que a gente tá para marcar esse podcast já tem um tempo, Tem. né? Ainda bem que as agendas casaram agora. Você veio de viagem, veio direto para cá. Tô muito feliz com a sua presença aqui e agradeço você de fundo do coração. Eu também agradeço muito o convite, a oportunidade da gente espalhar um pouquinho de boa notícia, né? Verdade, né? Tá bom. Obrigada. Obrigado.